Fala galera, beleza? Gustavo Veloso aqui do canal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, fazer um conteúdo aqui, ó. Notícia que saiu agora final da semana passada, no dia 17 de agosto, do veículo Wired, né? Que eu sempre falo para vocês, eu uso bastante Wired e Microsoft, o MIT Technology Review. Acho que para quem quer ganhar bastante cultura, né, em assuntos bastante variados aí dentro de tecnologia, né, só se você dar uma olhada aqui no principal, aqui, olha só, cultura, gear, ideas, ciências, segurança e tal. Então eles trazem bastante temas bastante variados aí nesse universo de tecnologia, né, etc e tal, ciências. É bastante legal, recomendo para quem quer, né, ficar antenado aí de uma forma bastante ampla aí nos temas aí. Mas vamos lá, a gente vem falando bastante de AI, né, o assunto que está bastante em evidência aí, não tem como não estar, né, não sei quem acompanhou aí uma carta aí colocada pelo CEO, né, o Satya Nadella, né, o CEO da Microsoft, falando que a geração que a gente vive agora, né, é, é a mesma, né, no início dos anos 2000, quando foi a entrada da internet, né? Então, assim, vai ocorrer uma disrupção muito grande aí nos próximos anos, né? E, e assim, é muito importante que todo mundo fique bastante antenado com tudo que está acontecendo, né? E profissões, né, terão, né, que ser readaptadas, né, para essa nova realidade aí que vai entrar não, né? Já está entrando, mas assim, o que a gente vê hoje de AI e como a AI vai estar aí, sei lá, em 5 anos já vai ser completamente diferente, né? Então assim, eu estou fazendo bastante desse tipo de conteúdo para trazer, né, essa conscientização aí, principalmente para quem é membro do canal aí que não está, né, no dia a dia de tecnologia, ainda não acompanha, né? Acho que a AI ainda está muito na esfera de tecnologia, não tá ainda, não é um tema assim amplamente abordado aí fora disso, né? Mas a ideia é, como eu falo, como eu sempre falo, né, simplificar aí as coisas aí. Então assim, o que eu trago essa notícia hoje aqui, né? Então, o uso de AI, né, tá começando, né, dentro dos jornais acadêmicos aí. O pessoal tá, na verdade, né, o resumo do resumo aqui é o seguinte: tem muito aí pesquisador aí, né, cientista estão utilizando AI e eles não estão falando que eles estão utilizando AI, estão publicando um artigo no nome deles e tá tudo certo, tá? Então é isso que está sendo feito. Existe uma grande preocupação aí, né, nesse mundo, né, acadêmico, né, porque sempre quando a gente está lendo aí um artigo científico ou algo desse tipo, a gente espera, né, que tenha uma credibilidade, né, tenha tido um autor ali, um ser humano, né, que tenha escrito, tenha feito uma pesquisa ampla, tenha seguido ali padrões aí acadêmicos aí para fazer a publicação desse artigo. A gente não espera que esse artigo vai ter, né, teria sido gerado, né, por um robozinho aí e quais aí quais as implicações disso, né? A gente até hoje, né, a gente não sabe o quão, né, capaz, aliás, quão capaz de gerar texto, essas coisas. A gente sabe que essas ferramentas de AI são excelentes, mas cientificamente falando, e aí, né? Vou deixar um ponto de interrogação em relação a isso. Então, né, que o artigo fala aqui? Eu vou, né, deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem depois quiser ler com detalhes, né, parar, abrir as fontes e tudo mais, fazer esmiuçar melhor aqui o artigo. A gente aqui acaba não dá para falar tudo no detalhe, senão vai ficar muito longo aqui o conteúdo. A ideia é só trazer essa notícia, meu, chamar atenção para você, tá? Então assim, qual o ponto principal do artigo aqui que ele já logo aqui no primeiro parágrafo aqui ele já fala. E aliás, ó, alguns desses artigos, não é todos que eu notei,
ele dá essa opção aqui para você dar um play e você escutar, né? Então, assim, até para quem está querendo praticar inglês, né? Escutar, né? Ver como é que se fala e tal. Cara, isso aqui é uma ferramenta muito legal para você também aprender inglês aí, ganhar um vocabulário novo aí, beleza? Mas aí o que ele fala aqui, né? Um jornal, né, acadêmico, né, de, uma, de um veículo, né, que chama Elsevier, né? Não sei se qual que é a pronúncia correta aí. Se a minha pronúncia está correta, eu não sei te falar, mas enfim, publicado por esse veículo aqui, né? Eles colocaram, né, um estudo, né? Ele fala lá um peer-reviewed, né? Então, ou seja, foi revisado por mais, né, de um cientista, né? E o tema do artigo era, né, como o e-commerce afetou, né, combustíveis, a eficiência de combustíveis fósseis em nações em desenvolvimento. Então esse era o tema, né, do artigo. E aí ele fala aqui, né, como que foi identificado isso aí, né? Alguém leu e em algum momento, né, alguém estava prestando bastante atenção, lendo o artigo, né, com bastante interesse. Em algum ponto do artigo ele fala, né, que estava lá enterrado, né, buried, estava enterrado dentro da sentença lá, falando assim, ó, olha, por favor, note, né, que isso é um modelo de linguagem de AI. Eu não sou capaz de gerar tabelas específicas ou conduzir testes. Então, né, resultados atuais deverão ser incluídos na tabela. Então, assim, essa equipe aí utilizou AI para, sei lá, escrever o artigo ou ajudar, né, enfim, a gente não sabe. Mas aí foi deixada essa informação aqui de lado no final, né? E aí pegou super mal, né? Colocou em xeque toda a credibilidade aí do artigo aí. E é isso que eu venho falando, né, pessoal? Em relação ao uso de AI, né? Aqui no, na restante da matéria, né, ele dá detalhes, né, de outros casos de uso aí que aconteceu e tudo mais. A revista tentou entrar em contato aí com esses pesquisadores, aí que as pessoas eles não colocaram nenhum comentário a respeito. A única coisa que foi colocada, né, que esse veículo, né, que publica esse jornal colocou, né, que os autores eles tinham utilizado AI para ajudar a escrever melhor, né, corrigir algum erro de grafia, alguma coisa. Então o uso de AI foi para fazer isso. Muitos dessas grupos, né, veículos aí de mídia utilizam ferramentas, né? Quem não utiliza, né, um corretor ortográfico, alguma coisa assim, esses corretores ortográficos já utilizam AI, muitos deles, para fazer correções ou sugerir até troca, né, de uma palavra para outra, dependendo da sentença como é que está lá. Mas de utilizar AI como, né, um corretor ortográfico como uma forma de melhorar a eficiência da linguagem ali, né, do texto, é uma coisa. Agora, aquele disclaimer, né, que foi deixado ali fica meio estranho, né? Não parece que isso foi a utilização de apenas um corretor ortográfico, né? Dá a entender que foi gerado realmente conteúdo de AI aí e começa a colocar em xeque a credibilidade desses artigos aí científicos aí, né? Aí ele até fala aqui, né? Essa empresa aqui, né? O veículo, né, que publicou o jornal, né? Elsevier AI Policy, então as políticas deles não bloqueiam o uso de ferramentas, ó lá, de AI, ó lá. Porém, aqui, ó, para ajudar com a escrita, né? Porém, ó, eles necessitam, né, se utilizar algum AI lá, inteligência artificial, para fazer a geração do texto, né, a escrita, né, que nem eu falei, os exemplos que eu dei, precisa colocar um disclosure, ou seja, você precisa colocar lá que houve, né, a utilização de AI, né, para fazer, né, enfim, isso que eu acabei de comentar. Essas empresas também, né, fala aqui, né, elas possuem, né, ferramentas para checar, né, contra plágio, esse tipo de coisa, mas aí entra em questão, né, quem não assistiu, assiste vou deixar o link, assiste um outro vídeo que eu fiz, né, em relação a ChatGPT, entre outras, né, as ferramentas de AI feitas para detectar se está ocorrendo, se você está utilizando AI, né, para criar um texto, essas ferramentas não são eficientes. Inclusive a OpenAI soltou uma nota, né, tem uma nota no site dela lá,
que ela fala que a ferramenta dela não é capaz de ter uma acurácia lá de, sei lá, 70%, não me lembro agora de cabeça, ou a eficiência, ou seja, ela não é capaz de 100% detectar se o texto foi gerado por AI ou não. E, e aí ela coloca isso aí, entendeu? Então, assim, as ferramentas que estão aí para detectar AI, elas não são capazes de detectar. Essa é a moral da história. Eu fiz também, né, um vídeo, né, que muitas das coisas do artigo aqui, o autor cita alguns pontos que eu, inclusive, já fiz conteúdo no passado, aí, né, alguns dias atrás. Então, assim, eu não vou todo o detalhe aqui do artigo, porque vai ficar um pouco repetido do que eu já falei, né? Mas ele fala aqui rapidamente, né, do medo, né, que professores, né, professores de colégio, de faculdades, eles têm em relação ao uso de AI, né, para o aluno começar a colar, esse tipo de coisa. Que eu já comentei, já fiz vídeos sobre isso, né, a necessidade da gente ganhar cultura no tema. Então, assim, se você não assistiu, assiste lá que eu falo bastante disso aqui, no detalhe. Mas né, o resumo da ópera, a moral da história aqui que eu queria trazer é isso, né? A gente precisa, né, realmente entender como é que essas tecnologias elas funcionam e como essas tecnologias vão começar a afetar, né? Já estão afetando, mas como elas ainda irão afetar o nosso dia a dia, nossa vida profissional e tudo mais. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Que nem eu falei, vou deixar o link para depois quem quiser ler, né, a matéria na íntegra, mais detalhes, mas ele fala muita coisa aqui, né? Quando usa AI tem bias, né? Tem viés, etc e tal. Às vezes utiliza lá linguagem, né, sexista, conteúdo até racista que o modelo foi treinado na internet. Enfim, um monte de coisa que a gente já falou, né? De viés, de bias em artigos passados. Mas, que nem eu falei, né? O resumo era esse que eu queria comentar, né? Então, artigos aí científicos sendo publicados aí utilizando ferramentas de AI, né? E como é que se monitora isso, né? Não existe hoje uma forma 100%, vamos dizer, eficaz de monitorar isso aí, identificar se o texto foi gerado por AI ou não. Beleza? Eu vou parar por aqui, o vídeo já está com 12 minutos. Que nem eu falei, recomendo dar uma lida nesse artigo, tem bastante pontos bem interessantes aqui. E é isso, pessoal. Deixa um like aí no vídeo, assina o canal, é importante vocês assinarem aí para me ajudar a continuar criando, né, conteúdos assim relevantes aí para vocês aí nesse universo aí de tecnologia. Beleza? Valeu, até a próxima aí, um grande abraço aí, até mais.